Bom, eu já vou chamar a Odaleia para falar um pouco, né? Já são 8 horas, uma quinta-feira, tá quase sextando aí. Então vamos direto ao ponto. Deixa eu chamar aqui. Oi, Olá! olá! Tudo bem? Tudo jóia? Que bom estar aqui com você. Prazer conhecê-la pessoalmente É, nesse mundo. nesse mundo. E aí, já acabou hoje, as consultas, terapias de hoje já se foram. Já, já. Nossa, hoje eu tô super cansada. Hoje foi dia de aula para as crianças, então eu tô assim, a versão professora cansada. Eu também estou cansada hoje porque eu me aventurei a andar de bicicleta para uma Ah, ladeira. eu vi. Eu falei, uau! Aí hoje, além do cansaço mental, tá físico mesmo. Mas é bom, né? Exatamente sair da nossa zona de conforto, né? Isso, Aí, importante. aí a gente fica assim, ah, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Aí, tipo, vamos. Ontem foi Isso. meu dia. Ontem eu me senti orgulhosa que eu fiz É bom, academia né? e pilates É presente no bom. mesmo dia. Tipo assim, eu senti orgulho de mim mesma. É bom, não é? Essa sensação é muito gostosa. Sim, sim, porque fala assim, às vezes a gente fala assim, ah, não, não dá, e sempre coloca vários empecilhos, né? Tipo, tá doendo o fio do cabelo. Isso. Então, A gente fica então, encontrando sempre a desculpinha para não sair da zona de conforto, né? uh, e olha, e a zona vai crescendo, né? Tipo, você vai se acomodando, né? Isso. Mas vamos lá, então, quem que é a Odaleia? Fala um pouco pra gente, quem é você na fila da expatriação? Essa foi ótima. E a Aldalé tá nessa fila faz tempo. Eu saí do Brasil em 2003, né? Eu fui mãe em 2002 e aí em 2003 eu já saí com um bebezinho. Ele era pequenininho, bebezinho ainda, e aí eu fui para Nova York, justamente como esposa expatriada, né? Meu marido Uhum. passou no concurso da ONU, e aí, é claro, a gente nem pensou duas vezes, né? Vamos embora. E naquele tempo não tinha internet como tem hoje, né? Não tinha a informação que a gente, né, não era acessível como é hoje. E eu nem pensei duas vezes e vamos embora, né? Eu já tinha acabado de conseguir a famosa carteira assinada, né? Estava super feliz com a vida estabilizada lá em Brasília, porque eu já era expatriada regional, né? Não Uhum. sei se você já ouviu falar, mas a gente pode expatriar dentro do nosso país. Imagina o Sim. Brasil, né? Um paísão grande daquele. Eu já morava em Brasília, que não é minha cidade natal, né? Uhum. E aí saí né, com o bebezinho do Brasil acompanhando o meu marido. E, e aí o sonho de ser psicóloga, né, teve que ficar congelado por um tempo, por conta justamente do que a gente vai falar, né, que são os efeitos aí que caem sobre essa esposa acompanhante, né, que vai acompanhando o sonho aí da carreira internacional do marido, né? E só quando eu cheguei em Bangkok, que foi o segundo país que eu fui morar, é que eu comecei, voltei para clinicar mesmo, né? Que em Nova York eu só fiquei estudando nesse tempo que eu fiquei em Nova York. E agora eu estou na Suíça, né? Foi minha quarta mudança internacional. Hoje sou registrada aqui na Federação Suíça de Psicólogos e trabalho somente com esposas expatriadas, né? E meu trabalho começou inicialmente mais voltado, meu primeiro plano, assim, né? Quando eu comecei a clinicar inicialmente, eu não tinha isso em mente, claro, eu fui ser só psicóloga clínica, mas quando eu cheguei em Nova York, que eu achei que queria atender só online, eu pensei em trabalhar mais com as mulheres de funcionários da ONU, porque eu via muito essa questão da mobilidade, que é grande entre os funcionários da ONU, e como a gente sofre com essa questão de nunca poder estar realmente engajada na carreira profissional e como isso impacta na vida da mulher, na autoestima. Mas aí eu também percebi como a brasileira expatriada, a esposa brasileira expatriada, fica em defasagem por conta dos livros, dos estudos, estarem todos em inglês, né? De não ter brasileiros estudando, não ter profissionais brasileiros se dedicando a essas mulheres, né? Até mesmo os estudos são muito voltados ao expatriado,
a mulher expatriada, o homem expatriado, que a empresa enviou para trabalhar fora e não ao acompanhante, né? Então, quando eu cheguei aqui na Suíça, que eu vi muito percebi que nós, mulheres brasileiras, não tínhamos, né, esses profissionais dedicados. Eu falei, menina, eu vou deixar essa mulherada da ONU meio de lado por enquanto. É tanto que meu perfil em inglês tá bem parado. Eu atendo ainda em inglês, mas bem mais raro, né? Eu tenho mais clientes brasileiras mesmo, né? E hoje me dedico mais a brasileiras expatriadas mesmo. É porque é um universo, são tantos, né, pormenores ali, né? E eu acho que como você viveu essa história, né? Eu acho que essa questão também de você sentir na pele, né? Porque às vezes a gente acha assim, psicólogo é formado e passa tudo bem, né? Não é bem assim, não é, Odalé? Não faz diferença, assim. E eu senti isso também, né? Que como psicóloga, fazer terapia é bastante comum para mim, né? Necessária, eu diria até obrigatório, deveria. Eu não iria num psicólogo se ele não se tratasse. Terapia, né? É vida, terapia é vida. E eu digo, se você vai no psicólogo e ele não se trata, gente, pelo amor de Deus, sai fora, né? Então, eu lembro que quando cheguei em Nova York, a minha primeira terapeuta lá em Nova York teve que ser em inglês, porque eu estava fazendo formação em Gestalt terapia, e era obrigatório que eu fizesse terapia com uma professora desse curso, né? E aí meu inglês ainda não era tão bom assim, né? Mas claro, eu tinha que aprender ali nos trampos dos barrancos, mas claro que eu queria fazer terapia em português, né? E aí eu me lembro eu tendo que explicar assim coisas da cultura brasileira que ela ficava chocada, né? Porque realmente a cultura vai ter um impacto tão grande na nossa psique também, na forma como a gente se organiza, na nossa identidade. A gente tem uma identidade cultural. E é por isso que quando a gente muda para outro país, vai fazer um impacto tão grande na forma como a gente se vê, na forma como a gente se sente, porque a gente vai se encontrar com outra cultura e vai mexer aí nessa nossa identidade também, né? E aí eu me lembro lá me explicando para ela o fato que meu irmão tinha na época 35 anos, não menos, um pouco menos, já era professor universitário, concursado, e morava na casa dos meus pais, e meus pais chorando para ele não mudar, porque ele queria mudar, e meus pais me ligando, não mude, por favor, porque era uma tristeza para os meus pais se o filho não casado saísse de casa, né? Pai brasileiro não quer que o filho não casado saia de casa, e ela não compreendia. Então, essas questões culturais são muito importantes, né? Tanto para o processo psicoterapêutico, né? Para o engajamento ali entre terapeuta e cliente, como também para as questões de identidade cultural também. Então, faz sim uma diferença quando o terapeuta compreende o que você está passando, né? E aí facilita o processo, né? Facilita sim o processo, é bem importante. Sim, então vamos seguir os temas para facilitar, né, a organização, e depois quem for assistir é mais fácil também. A questão, né, o marido recebeu a proposta, como você falou no seu caso, seu marido recebeu a proposta, né, passou no concurso da ONU. Qual esse impacto, né? Como que isso, porque aí já começa, né, o momento dali, olha, o marido chega do trabalho e fala, olha, recebi essa proposta que para a carreira né, o auge da carreira, né, quando você recebe a proposta de ir para o exterior, né, seja na empresa que você já trabalha, ou você recebe a proposta de uma empresa do exterior, né, o auge para a carreira, né, receber essa proposta. Mas e como isso, né, tipo, já vem, né, como que é esse impacto, né, de seguir a vida do outro, né? Porque é seguir a vida do outro, né? E é interessante que normalmente quando esse marido recebe essa proposta, todos os dois, a não ser que tenha uma diferença grande aí de idade entre um e outro, mas normalmente não há mais essa diferença grande, e os dois estão no auge da sua carreira, né? É muito comum, eu vejo isso Sim. nas minhas clientes, elas falam assim, eu também estava no auge da minha carreira e tive que parar para acompanhar. E o que acontece? Você está num bom casamento, muitas vezes você já tem seus filhos, e aí você se vê, poxa, seguir meu marido num sonho, né? Quantos brasileiros não têm um sonho de morar no exterior, e especialmente com super emprego, né? Muitas vezes com a empresa financiando tudo, pagando a escola, te dando todo o conforto. E como você vai negar essa proposta?
né? E aí essa mulher pensa, ou esse homem, que hoje está cada vez mais comum, não é? Então, Também, né? esse parceiro, vamos usar assim, pensa, poxa, eu vou passar alguns anos, né? 3, 5 anos normalmente, a primeira proposta vem como 3, 5 anos sem trabalhar, mas eu vou estar aprendendo outra língua, me enriquecendo culturalmente, né? Então vai ser maravilhoso, não tenho o que pensar. E foi um pouco o que eu pensei também, né? Eu achava até que sabia muito inglês, vou arrasar lá em Nova York. Já Sabe de fiz, nada, inocente. fiz todo o IASES, na época tinha o IASES, eu falei, concluí todo, vou arrasar, né? Sabe de nada, inocente, é bem isso. E aí a pessoa sai com todo o otimismo, e quanto mais alta a expectativa, a queda é maior, isso é verdade. Então, essa pessoa sai com todo esse sonho, e a gente sai mesmo bem esperançoso, e a queda pode ser bem grande quando a gente sai assim, cheia de esperança, né? Porque, especialmente para a mulher, infelizmente, o peso vai ser maior. Qualquer gap aí, qualquer espaço de tempo que a mulher passa fora do mercado de trabalho, o impacto é muito grande na carreira, né? A gente sabe. Então, vai fazer um impacto grande para o mercado de trabalho e mais ainda para a sua autoestima, né? Porque o impacto psicológico, mental é muito grande na mulher, o fato dela ficar dentro de casa só como dona de casa ou E mãe. mãe, né? Sim. Exato, exato. E Então, é exatamente como você falou, assim, né? As minhas clientes, eu vejo muitas delas, claro que tem um lado positivo, né? Porque eu vejo, assim, as minhas clientes falam assim, agora eu tive a oportunidade de curtir meus filhos, né? isso. De poder levar na escola. Mas é como você falou, muitas elas estão no auge da carreira também, né? Também em posições dentro de empresas, bancos. E isso é aquela questão, assim, no começo é muito gostoso, né? Aquela coisa assim, estou de férias, aquela sensação, estou de férias, cuidando dos meus filhos. Mas depois fala assim, nossa, mas essas férias já passou um mês, já passou É 2 que tem um meses, aí prazo chega o inverno. tem um prazo de validade. Sim, Tem um prazo de sim. validade. Então, é gostoso você se vê como uma felizada, porque você tem a oportunidade ali de estar criando seus filhos como você sempre sonhou, se dedicando, né? Que é o que muita de nós, né? Acho que mães, né, gostariam de ter, que seria o justo, né? Dos filhos serem criados por suas mães, né? Seria o ideal para o mundo, mas infelizmente não é assim que a sociedade se estruturou, a sociedade moderna, né? Eu, como psicóloga e mãe, acho que era o ideal que as mães pudessem criar seus filhos, né? Mas infelizmente não é assim. E da forma como a sociedade se estruturou, o trabalho doméstico e maternal da mãe cuidar de seus filhos é muito desvalorizado pela sociedade e por nós mulheres, né? Sim. Eu escutei várias vezes, até dentro da própria família, dizer: nossa, você é só dona de casa, nossa, você é só mãe, né? Então, de mulheres, né? Então, assim, é essa coisa pejorativa que a sociedade coloca que faz com que essa dedicação dessa mulher tenha um prazo de validade da alegria, né? Ela está ali realizada por essa oportunidade que essa expatriação está dando a ela, que é super rica, que é super importante, mas que vai afetar a autoestima dela, sim, que vai afetar a identidade dela de uma forma muito impactante, né? E que vai, sim, trazer um mal-estar muito grande. E a outra coisa que eu queria colocar, que eu não gostaria de esquecer de dizer, essa coisa de seguir o sonho do outro, tem uma coisa que é a coisa de sentir falta do controle da sua própria vida, né? Que traz, quando a gente acha que a gente não tem o controle da nossa vida, né? Traz uma coisa de desesperança, né? Porque eu perdi o controle da minha vida, no sentido de que eu não posso trabalhar nesse país muitas vezes, né? Meu diploma não pode Não ser, é válido. não é válido aqui. Eu tenho a dependência financeira do meu marido, não é? Linguística, né? Porque às vezes, muitas vezes, A não depen... fala nem inglês, né? Exato, a dependência do marido, às vezes o marido é daquele país também, aí ele que entende toda a documentação, tudo tem que ser feito com ele, né? Quando o marido é do país também. A sensação de inutilidade, em que muitas vezes, muitas mulheres ficam, porque eu dependo do meu marido para ir para o banco, eu dependo do meu marido para ir para o médico, eu dependo do meu marido
para tudo, porque ele é que domina a língua ali do país, né? Então, isso influencia física e mentalmente, porque realmente essa sensação de desesperança, de inutilidade, impacta realmente o acompanhante, né, do sonho do outro, porque você perde essa sensação de controle da sua vida. Isso é real. Eu posso dizer assim que eu encontro relatos na bibliografia, que eu encontro relatos na clínica das minhas clientes, né? E que eu mesmo vivi, né? Quando eu digo que ficamos muito vulnerável, é bem isso mesmo, né, Carol? É, A é. sensação é essa, é de vulnerabilidade, essa desesperança que eu falo, é bem isso, assim, a gente se sente vulnerável de uma forma que a gente não consegue, né, ver uma luz no final do túnel, né? Eu não É, falo a língua. e muitas vezes eu acho que também tem essa questão que você falou, a gente fica dependente do marido, e dependendo do cargo que o marido vem, você fica dependente também da empresa, né? Que é um Isso, alguém que você nem sabe quem é, é, né? Porque é, assim, a empresa vai pagar o aluguel, a empresa vai é, pagar a escola. Então, assim, é, a empresa, por mais que ela deixe você escolher, mas é aquela coisa assim, é o limite de aluguel, isso, é essa ou é, essa escola, então você é, fica um pouco assim, quem é esse alguém, é, né, que tá me controlando, que eu nem sei quem que é, né? E isso exato, dá essa sensação de impotência é, também, né? com certeza, você colocou muito bem, tem também isso. E até o tempo que eu vou ficar nesse país, né? Muitas expatriadas ficam assim, eu encontro muito isso na clínica e na mentoria, né? Porque você sabe que eu tenho uma mentoria também. Então, quando a Uhum. gente está ali delimitando objetivos, né, para aquele tempo de expatriação, tem muito isso. Ah, não sei se eu estou aqui 3 anos, ah, não sei se eu tenho mais 2 anos, eu não tenho isso, porque a empresa não dá um tempo, pode ser 2 anos a mais, pode ser 3 anos a mais, ainda tem essa, né, A angústia, né? Essa ansiedade, angústia, assim, ansiedade você não de sabe. você não sabe, às vezes, nem quanto tempo você vai ter A sua vida fica na mão do outro, né? Porque às vezes as Exato, empresas elas avisam assim, 3, 4 meses, às vezes, antes de terminar o contrato, ó, vai ser renovado por mais 2 anos. exato, exatamente. Muitas mulheres expatriadas, acompanhantes expatriados, vivem nessa corda bamba, assim. Você, não sei se eu vou ficar mais um ano, não sei se eu vou ficar mais 2 anos. Eu já escutei casos de empresas que não contratavam acompanhantes de funcionários da ONU, por exemplo, lá em Nova York, porque tinham medo que eles não iam ficar tanto tempo no país. Isso. Então, sabia que a rotatividade ali era grande e não podia contratar porque não iam ficar. Então, é uma outra desvantagem, sabendo que é um expatriado, uma esposa de um expatriado, que qualquer hora aquela esposa vai sair, né? É. Então, é uma outra desvantagem aí para o mercado de trabalho também, sendo expatriada. Então, são uma série de consequências. Assim, quando a gente vai sair do Brasil e vai achando que vai seguir uma carreira lá fora, a gente não tem a mínima ideia, né? Então, são consequências, sim. Então, é, 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 nesse caso da desesperança, da questão de você estar vulnerável, de você ter todos esses pontos que são adversidades, né? Que você encontra, né? O que a gente tem que fazer a gente não pode mudar mesmo a nossa realidade. Essa é a realidade, não há o que fazer, né? Então, a única coisa que a gente pode fazer é mudar a nossa mentalidade, né? Não dá para mudar a situação, né? Se a gente ficar no negativismo, se a gente na tristeza, se a gente ficar puxando sempre vendo o lado negativo da coisa, a gente só vai piorar a situação, né? Infelizmente, nesse ponto, é mudar aí o nosso pensamento, tentar mesmo ir para o lado positivo, né? Tentar ver o lado positivo, usar, botar em mente que situações estressantes têm a- o potencial de crescimento, né? O estresse leva ao amadurecimento, ao crescimento, e a gente tem que estar atento a isso, né? De que esses obstáculos podem levar a gente a uma transformação, né? Se a gente manter essa visão mais Então, positiva, né? Nesse sentido. E também ter cuidado com a nossa narrativa, né? Eu trabalho muito isso com as minhas clientes, né? A narrativa que a gente faz desde a decisão de mudar é muito importante, né? As nossas palavras têm poder.
né? Muita gente acha que isso é clichê, que isso é balela, mas eu sempre digo, a gente não tem cuidado que a gente fala na frente das nossas crianças, não é? A gente não Sim, cuida. Nosso cérebro é a mesma coisa. mesma Tudo coisa. que você fala, você vai acreditando para você Sim. mesma. Então, vigie também seus pensamentos, suas palavras que você fala para você mesma, né? Então, se você ficar naquele pessimismo dizendo, esse lugar é ruim, porque eu não posso trabalhar, porque eu dependo dessa empresa, porque eu não sei quanto eu vou ficar, e se você ficar repetindo isso, você vai acreditar também, né? Então, infelizmente, nessas situações onde que a gente não tem esse controle, que a gente vai ficar nessa desesperança, é necessário que a gente tenha essa narrativa mais positiva e que tente trabalhar aí os nossos pensamentos para poder transformar esses obstáculos aí mais em transformação do que, não é? É se positivar, né? Mas Se- assim, partindo para o segundo, você falou sobre a questão, você até tocou, né, sobre a Aham. questão dos efeitos que isso causa na identidade, né? Porque parece Sim. que de um tempo, assim, eu vejo porque eu tive, né, embora eu tenha vindo para cá como, né, casada com um austríaco, mas essa questão da identidade foi algo que pegou bem, né? Que assim, você pensa assim, quem sou eu, né? Tipo, posso me comportar como a Tatiana do Brasil, posso me comportar, né? Ou é a Tatiana da Áustria, ou é a Tatiana do quê, né? E isso demora, às vezes, um tempo para a gente se encaixar, né? Tipo, e afeta várias, né? Tipo, eu falo que meu processo né, de descobrir a identidade, assim, quem sou eu agora, né? Depois de 10 anos que eu saí do Brasil, ele vem meio que se concluindo assim agora, né? Na Uhum. verdade, eu até conversei com a minha consultora de estilo e imagem, que é ela que me ajudou muito, né? Porque aí você fica assim, gente, será que, tipo, né, parece que assim, quando você sai do Brasil, parece que você tirou a roupa e você fala, e agora, né? Qual a roupa que eu escolho no guarda-roupa, né, para colocar, Aham. né? E qual que, né, então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse efeito, né, que a expatriação causa na identidade, né, dos acompanhantes expatriados, né? É. A identidade vai mudar mesmo, porque a expatriação é um agente estressor na vida, né? Como várias coisas, qualquer agente estressor na vida, né? Como a morte de um ente querido, a perda de um emprego, ou qualquer coisa estressante de vida, né, que acontece na vida que estressa sua vida, a expatriação é um agente estressor. E a nossa identidade é uma coisa fluida. A identidade de uma pessoa, ela não é uma coisa fixa que vai ser daquele jeito pro resto da vida, né? Então, toda vez que acontece algo na vida da gente que nos transforma de alguma forma, que a gente se vê de uma forma diferente, faz com que a gente repense a nossa identidade, né? Então, não tem a crise da meia-idade, por exemplo, né? Faz com que a gente repense a nossa identidade, né? E assim a expatriação faz. Você entrou numa nova cultura. Você vai passar por um processo que chama de aculturação. Muita gente acha que a aculturação é deixar de ter sua cultura por causa desse azinho, né? E não é. Você vai se encontrar com uma outra cultura e você, claro, vai ter que se chocar com aquilo, você vai ter que se encontrar com aquilo e, obviamente, você vai ter que ser influenciado por aquela cultura de alguma forma, né? E a forma, vamos dizer assim, ideal ou que se considera uma aculturação de sucesso, vamos colocar assim, é quando você se integra nessa cultura que você chegou, né? Por exemplo, você chegou aí na cultura austríaca, o ideal é que você se integre. De que forma? Como é que isso acontece? É quando você aceita um pouco dessa cultura, mas continua tendo a sua cultura, a sua identidade cultural. Mas aí você mescla, né, essas culturas. Então é quando você acha o bom ponto. Eu continuo sendo a Tatiana, mas eu tive que incluir ali algumas coisas dessa cultura para me sentir confortável eu mesma, mas com partes dessa cultura, porque agora eu vivo nesse país, né? Então é assim que se transforma. Então a identidade vai ter que mudar, porque ela é o quê? É a minha visão interna, como eu me vejo, né? Então, se eu estou noutra cultura, eu começo a me ver, poxa, já não me encaixo bem aqui, né? Eu cheguei na Suíça, falo alto demais.
não vai dar certo, né? Não vai dar certo. No trem é proibido falar alto, no trem é proibido falar no celular, tudo isso. Então, eu vou ter que repensar os meus, né, minha forma de ser. Infelizmente, eu tenho que rever minha visão, né? De A questão como... das imagens também, né? De tirar foto de tudo, né? Que a gente tem essa questão brasileira, né? Tipo, Exato. tirar foto, colocar no Insta, né? Pelo menos aqui eles têm essa questão, tipo assim, Insta, Face, assim, olha, pera lá, tipo, foto Exato, são minha mais não. reservados, né? Tem uma cultura mais reservada. E isso são coisas que você vai percebendo, você com outra cultura, né? A sua forma como você se vê. Tem os fatores externos também, né? Que é a forma como as pessoas te veem. E aí, socorro, alguém falou socorro, seria presa por falar alto. Presa não, mas levar uma multa, com certeza É. você poderia E várias levar. bronquinhas, em dialeto também rolaria. E gente reclamando, porque eles reclamam mesmo com muita vontade. Então, a sua visão interna, mas uma coisa que eu quero fazer um parênteses também da questão da visão interna, né? Porque a forma como você se vê, né? Então, no Brasil, você se vê como uma mulher com uma carreira, né? Independente do seu marido, trabalhando, e de repente te tiram disso e te colocam dentro de casa, cuidando dos filhos, sem emprego, né? Sem um diploma que não vale mais, com um diploma que não vale mais nada, né? Então, muda a forma como você se vê quando isso se transforma, né? Então, por isso, altera a tua identidade, você tem que ressignificar e reorganizar isso aí, tá certo? E nos fatores externos, né? É como as pessoas te veem, né? Então, aí entra a cultura que você foi imersa, né? O país que você foi, esse país que você está, é um país que discrimina muitos brasileiros, por exemplo, né? Eu estava até lendo uma entrevista do John Barry, que é um psicólogo cross-cultural, e ele falando, se você é imigrante e tem a opção de não ir para um país que abertamente discrimina imigrantes, por favor, não vá, porque o impacto no psique é grande demais, né? Na sua saúde psicológica é grande demais. Infelizmente, muitos não têm essa opção, né? Mas realmente o nível de discriminação vai ter um impacto grande porque é a forma como as pessoas te veem, né? Então, se você não é bem-vindo nesse país, claro, tua identidade, como é que você se vê, né? Você vai se ver como uma pessoa que não é bem-vinda aqui, né? Então, os fatores externos vão fazer você repensar a sua identidade, né? Poxa, eu era uma pessoa, me achava uma pessoa legal, de repente eu virei uma pessoa que está invadindo aqui o país do outro, né? Então, Caras e bocas, né? Tipo, a questão da caras e bocas, né? Tipo, que você, exato. quando você chega, da forma que às vezes. Porque eu falo que às vezes muitos disso, a gente vê assim, a forma de se vestir, né? Que eu acho que às vezes que dá um choque, né? Essa questão Exato. que às vezes a gente se veste de um jeito, a gente olhar as mulheres daqui, né? Então acho que na Suíça não deve ser muito diferente. E aí a gente, né, às vezes pra gente, assim, eu tô tão básica, né? E eu vejo que eu passei por várias vezes por isso, porque assim, às vezes eu falo, gente, eu tô tão básica. E aí eu chego assim, as minhas falam, nossa, pra onde você vai? Gente, o que é isso? Aí você fica assim, ai meu Deus, tipo assim, Eu eu tô tô sendo, básica, mas se eu falar que eu tô básica, eles vão falar, nossa, tipo, esse é teu básico, né? Então você fala assim, não, tipo, eu só também. me vestir melhor. Tô Mas é aquela coisa que pra sempre. gente é difícil, né? Porque às vezes eu falo, eu vejo hoje, eu falo assim, se eu saio com as amigas brasileiras, às vezes eu me sinto, tipo assim, né? O patinho feio, porque elas, né, elas se produzem toda e eu não sou mais já me austriaquei em certos pontos. E aí se eu saio com as austríacas, eu já tô demais Tá pra elas, né? demais. Então você fala Eu assim, sou da gente, mesma tipo, forma. onde que eu tô, Eu né? chego no Brasil e minha mãe falava, já faleceu, mas ela dizia, você vai sair assim? Vai dizer que eu tava mal desarrumada, né? Eu me achando arrumada. Porque a gente É a fica primeira assim. vez que você sai de sapatilha no Brasil, você fala assim, gente, eu me austriaquei, né? Porque você fala assim, gente, quando você olha pro sapato de salto, fala, não preciso de sapato de salto pra sair, tipo, vou sair à noite de sapatilha. Mas é aquela coisa que, né, demora pra, né? Hoje eu falo assim, hoje eu voltei num processo, né? Tipo assim, não, eu vou vestir do jeito que eu acho que me faz bem. Seja se a pessoa vai olhar, se não vai, mas até você chegar nesse ponto, né? Que para eles também, aqui eu acho que é muito positivo, porque eles respeitam o seu espaço, É uma né? liberdade, né? Eu considero uma liberdade muito boa, porque não existe nenhuma prisão, assim, você tem que andar assim,
né? Você anda do jeito que você acha legal, que você acha confortável, as pessoas não te olham, não existe um padrão que você é obrigado a seguir. Eu acho isso muito legal. É libertador, na verdade, Eu né? acho. Mas claro que às vezes dá um choque, né? Dá um Mas dá choque, às um vezes, choque. essa questão, às vezes, de conseguir amigos, né? Porque uma coisa é você É, mudar para uma capital, para uma é. cidade que tem muitos, né, muitos expatriados, como É, e eu Genebra, acho que Viena. especialmente para o brasileiro que vem para o exterior em busca de viver o mesmo estilo de vida que tinha no Brasil. É um choque muito grande, né? Porque ele quer vir para a Europa, viver a segurança da Europa, mas ele quer viver igual vivia no Brasil. E, infelizmente, não é possível. Você vem para um outro país, você tem que se amoldar ao estilo de vida, no sentido, não se amoldar, desculpa a palavra, mas é necessário Adaptar, né? Assim, ó, adaptar. E eu acho também assim que o que eu acho melhor da aculturação é a gente ter a oportunidade de conhecer novas formas de viver que muitas vezes são mais saudáveis do que a gente vivia, né? Então, por exemplo, eu acho Genebra super boring, super, não tem nada para fazer. além de cara, né? É Além super de cara, você quer Além de dizer. caro, não tem nada para fazer. Mas se eu disser que eu não gosto daqui, é mentira, porque eu acho que eles têm uma qualidade de vida, não, porque eu acho tudo caro, tudo chato. Mas é o que eu quero dizer assim, é uma vida saudável. É uma vida saudável onde você tem a opção de viver saudável, calma, tranquila. Se você quer balada, se você quer uma vida agitada, você Tá pega no o lugar errado. trem, e você pega o trem, o avião vai bem ali no lugar próximo e vai se agitar, tá entendendo? Mas você tem a opção de viver uma vida mais tranquila e calma. E viver por mais tempo, viver mais tranquilo. Então, eu aprecio isso. Então, te dá a oportunidade de você ver uma outra forma de viver, né? Então, acho que a gente mudar, se você tá disposto a sair do seu país, você deve pensar muito bem, porque se você não tem a vontade de olhar para o outro, você não devia sair do seu país, É. né? Porque se você só quer usufruir do que o outro tem para dar, essa não é a razão de sair do país, né? Do seu E o país. clichê também, né? Porque eu acho que assim, quando a gente sai para turismo, né? É uma história, né? Eu acho que assim, o Isso. clichê que se faz dentro da Europa, né? Tipo assim, É, a vida de europeu, né? Todo mundo acha que é aquela assim, a gente vai sair bebendo vinho e champanhe o isso, tempo todo, né? E aí, isso. como você falou da questão da vida da pessoa daqui, né? Porque eu, É, eu sempre falo para os meus amigos no Brasil, os austríacos, eles podem ganhar o que eles forem, eles têm alto salário, só que você não vai isso. Você perceber não vai pela vida perceber, deles. exato, não tem Porque assim, ninguém. eles vão deitar na grama, eles vão Isso, fazer as coisas mais assim, mais básicas. Às vezes a gente falaria assim, o, básicas. o churrasco da laje, vamos dizer, né? Sair de casa com sua comida para comer, que no Brasil é Sim, farofeiro. Né? No sim, é a Brasil, mochilinha, vamos fazer trilha, é a mochilinha com a mochilinha lanchinho. com lanchinho. Ninguém vai estar pensando qual restaurante que foi, se é caro, se é barato, se a roupa que eu uso é barata, se é caro. Ninguém vai estar comparando seu carro com o carro dele. Não, as pessoas vivem, ninguém fica querendo saber quem é mais do que aquele. Isso é uma vida tão tranquila, tão boa, tão livre, né? É, porque assim, eu acho isso é uma coisa que, por exemplo, eu vejo que é muito comum no mundo dos expatriados, você se torna qual é seu cargo, É, né? Então, tem. quanto que, na verdade, assim, claro que quando a gente é estrangeiro, eles perguntam, de onde você vem, né? Por que você veio Uhum, pra cá, né? Isso é muito comum uhum, deles perguntarem. uhum. Mas, assim, eu vejo que, tipo, parece que quando você É, chega num grupo de é, expatriados, você é, virou um cartão de visita. tem E mesmo. isso incomoda, porque, assim, ou se você é mulher, qual que é o cargo do seu marido? E isso dá mais dá Tem, mais uma pressão pra mulher, tem. porque, assim, eu perdi meu nome, eu perdi É, meu é, direito de tudo, tipo, eu é, virei o que o meu marido é na empresa é, X, na empresa Y, né? E isso é. faz muito para a mulher também, né? Muito. Porque às vezes eu vejo as minhas clientes falarem, tipo, todo mundo quer saber, tipo, o que meu marido faz, mas É, eu não quero falar o que meu marido faz. Tipo assim, eu exato. não É. quero abrir minha vida particular porque eu não conheço, sabe? Uhum, E é o direito da pessoa não querer abrir a é, vida particular. Mas parece que você só é aceita num certo grupo, tem. né? Tipo, entre os É, expatriados,
se você joga carta, né? Tipo assim, meu marido é o diretor da empresa X, né? E gera uma coisa horrível entre as brasileiras. Eu via muito isso em Bangkok. Aqui em Genebra eu não sou muito envolvida com a comunidade expatriada mesmo, até por causa do Covid, né? Que eu cheguei praticamente no Covid, então não me encontro muito com elas. Mas tinha muito isso em Bangkok. E gerava até assim, você via até pessoas até chegando brasileiras, né? Chegando até a contar histórias fantasiosas, só para parecer que tá melhor, tá entendendo? Porque gera sim, né? Entre os brasileiros demais, e a gente vê entre outras nacionalidades, mas é menos, né? Porque o brasileiro é mais deslumbrado. Eu continuo achando que o brasileiro é mais É. deslumbrado que as outras E a gente tenta nacionalidades. viver, assim, aquela coisa, como a gente estava falando, entrar para a Europa, a partir do momento que você muda como, você vai morar, seja por 1 ano, seja por 2, seja por 5, você vai viver a vida como normal, né? A vida do dia a dia da Europa. E é como eu falo para os meus amigos, a vida do dia a dia aqui é muito mais simples do que a vida do Brasil. Né? Então, assim, a vida que eu tenho no dia a dia aqui é 1000 vezes mais simples do que a vida que eu tinha no Brasil. Com certeza. Né? Com Porque, assim, no certeza. Brasil, mas como você é estabelecido, você pertence à classe social, né? Classe média, média alta, classe alta, você tem um perfil a seguir, série de luxos que incluídos ali naquela classe social, que aqui não existe essas coisas, né? Então, eu acho que é interessante a gente. Por isso que eu até faço a consultoria dos primeiros passos, né? Que é para falar um pouco sobre a sociedade austríaca, porque é muito interessante a gente ter uma noção de tipo, qual que é essa sociedade que eu estou entrando, né? O quanto que ela é próxima e o quanto que ela é distante de mim. Porque isso também já faz você se sentir mais seguro, né? Se você fala assim, não, como você vai, né, abordar uma pessoa? Porque eu falo assim, uma mulher que assim, às vezes dá muita importância para maquiagem, para não sei o quê, ela assusta a mulher daqui, né? Porque as mulheres, principalmente na nossa faixa etária, né, de idade, elas já não estão, né, importando. Se você quer usar, usa. Mas assim, se você falar sobre esses assuntos, elas vão ficar assim, não sei, não entendo. Então, é até aquela coisa para você fazer conexões, né? Para você levar além do grupo de brasileiros, né? E aí, para a mulher brasileira, mesmo que ela compreenda que isso é importante na sociedade, mas isso sendo muito importante para a visão que ela faz dela, da identidade dela, retirar isso pode ser uma parte muito importante da identidade dela e o impacto disso na psique dela pode ser muito importante. Então, por isso que muitas vezes o choque cultural pode ser muito grande, pode levar para transtornos que podem ser um pouco mais graves, vamos dizer. Porque o choque cultural, ele causa ali o que a gente chama em inglês do expat blues, que é um transtorno ali de adaptação, que é uma tristeza leve, que é um humor depressivo, que muitas pessoas podem até... muitos se recuperam por si mesmos, né? Passam natural, especialmente quando tem uma rede de suporte ali boa, mas muitas acabam caindo em depressão, muitas com ansiedade elevada. Por quê? Porque isso vai desestruturar tanto a sua identidade que elas não conseguem mais nem se enxergar como elas mesmas, né? Por serem tiradas ali tantos fatores importantes da identidade delas que elas já não conseguem mais se entenderem. Porque quando esse processo, Tati, é natural que a gente vai se integrando nessa cultura de uma forma natural nossa, né? Como eu digo, você tem um olhar ali aberto para o outro e percebe que a cultura do outro tem aquilo que é legal, que pode agregar na tua vida e tu vai integrando de uma forma natural, aí tu vai se transformando de uma forma que tu vai integrando. Mas no momento onde que tu percebe que tu tem que se encaixar, isso pode trazer um conflito muito grande e trazer aí essas questões que podem ficar mal resolvidas e trazer transtornos dessa forma, né? Principalmente acho que em culturas que é muito o extremo, né? Porque eu falo assim, às vezes se a gente for pensar assim, a cultura ainda daqui dos países ocidentais né, mais ou menos parecida. Tem essa questão, né, de ser mais fechado, serem mais reservados, mas em geral a gente compartilha alguns traços culturais, porque a gente, né, o Brasil tem uma influência de várias culturas europeias, né? Mas se a gente for pensar nos países mais orientais, né, a gente vai ver que assim, é um choque cultural muito grande e aquela necessidade de você, né, rapidamente você se adaptar àquilo, né? Porque assim,
você, tipo, é a visão que a mulher, a visão que aquele país tem sobre uma mulher. Com certeza, impacta, impacta. Já tive cliente, por exemplo, que a forma dela se vestir, né, dela se integrar ali naquela sociedade, mas ela não perceber que a forma dela se vestir chocava e fazia com que os homens se comportassem de uma forma errada em relação a ela, né, fazer com que ela se sentisse sem valor, né? E aquilo mexeu com a autoestima dela de uma forma que gerou uma depressão muito grande e ela teve que ir para tratamento por isso, né? Então, por conta de como os homens daquela sociedade vinham tratando ela e gerado, ela não se vestia, não era como um prostituto no Brasil, mas para aquele país era uma coisa horrorosa, né? Então, um choque de culturas, né? Então, são coisas que vão impactar aí a saúde mental dessa mulher, né? E aí eu tô trazendo um caso, nem era extremo, né? Porque se eu te dissesse que é como eu disse, ela não se vestia também de uma forma gritante, mas a sociedade aqui Era muito era diferente, tá? realmente muito preconceituosa com a brasileira, né? E ela sofreu muito. Então, são cuidados que a gente deve ter e cuidados com a saúde mental, que muitas vezes a esposa expatriada não se cuida. Por quê? Que é que eu queria falar para você, né? A questão do equilíbrio entre o cuidado com a família e o desenvolvimento pessoal, o cuidado consigo mesmo. Porque o que eu vejo muito e que eu encontro muito na clínica é uma dedicação muito grande ao suporte que é dado a essa carreira internacional do marido e à adaptação da família, né, dos filhos especialmente, porque a gente sabe que eles precisam muito do nosso apoio, e um total esquecimento de si mesma, né? É claro que existe aí toda esses empecilhos, né? Como não ter o work permit, o diploma não ser aceito, aí você fica em casa pensando, não posso trabalhar, então vou ficar em casa, não posso trabalhar, vou ficar em casa. Mas não existe só o trabalho como desenvolvimento pessoal, né? Existem tantas outras formas da gente estar ocupando a mente, se desenvolvendo, fazendo algo pela gente e se ocupando o nosso tempo com coisas que façam com que a gente não se sinta nesse túnel, sem luz no final do túnel, né? Mas que possa sentir construindo algo para a gente, né? E que a gente possa até, no caso das esposas expatriadas, que sabem que vão voltar ao Brasil, por exemplo, manter a nossa empregabilidade. Né? Porque o que eu vejo muitas mulheres viajando, comprando, curtindo, aproveitando, mas não fazendo nada, por exemplo, para enriquecer o seu currículo, né? Fazer algo para você, para quando você voltar para o Brasil, você tá melhor na sua vida, né? E como eu disse outro dia, ser esposa expatriada não é carreira, né? A gente tem que isso não dá para colocar no seu currículo. Passei 6 anos na Europa. Fazendo o quê? Sendo esposa expatriada? Mas se você fizer 6 anos, né? Fazer um curso, né? Fazer. Né, ou Exato. até mesmo, eu falo assim, eu falo para os meus clientes, né? Existe muito esse trabalho social, que o trabalho social. Isso você pode colocar no currículo, né? A depender do que for. Então, isso é mais. Enriquecer seu currículo, né? Tipo aquela coisa assim, eu tô fazendo faculdade. Né? Voluntariei como presidente da Associação de Brasileiros em Bangkok, voluntariei como gerente de. Gerente não, manager, gerente, né? Gerente do Welcome Group dos grupos da ONU. Tudo isso pode entrar no currículo, né? Foi voluntariado, não recebi nada, mas entra para o currículo, né? Então, isso... uma experiência de língua, né? Que isso conta, né? Se você tem uma carreira na área... Exato, curso de línguas. Sou fluente nessa língua agora, porque, né? Mas a gente vê muitas mulheres, então é isso que eu bato muito, porque também cuidar do outro é algo que é muito bom, mas que se você só faz isso, no final dá um vazio muito grande, né? Então a gente tem que cuidar da gente também, e eu alerto muito isso,
né? Que a gente tem que achar esse equilíbrio aí para que a gente não se perca só no cuidar do outro, mas que a gente possa achar esse equilíbrio, né? E não se perca também só no fã da vida expatriada, que eu sei que tem muita distração aí, né? As viagens, o social, o café com as amigas. Acho que assim, o glamour da vida do expatriado, né? Exato. Porque assim, eu acho que o que a gente sempre vê no Insta, né? Isso. Essa questão do glamour que tem por trás da expatriação, né? Exatamente. Mas há outras coisas que você pode fazer para se potencializar, né? Porque às vezes o que a gente vê, foto de Insta não fala a verdade, né? Tipo, então é um momento ali. E às vezes você vê, às vezes a pessoa tá tão, né, para baixo, não se sente pertencente àquele grupo, porque a gente tem que ver também, quando a gente é expatriada, a gente se junta a um grupo, mas você fala assim, nossa, esse grupo não tem nada a ver comigo. Mas assim, a fulana é casada com a colega de trabalho do meu marido, a outra é casada. E aí você se vê como tendo que fazer parte daquele grupo, né? Você tem que seguir, tem que fazer. E aí você não se sente, aí você vai cada vez mais entrando uma bola de neve vai virando, né? Se você não falar, ok. Por isso que eu sempre falo para os meus clientes, faça um plano, né? Tipo, como vai ser esses 2 anos, esses 3 anos. Se aumentar depois mais 2, aumenta depois o plano. Mas tenha um plano, né, de vida, né? Tipo, o que eu vou fazer nesses 3 anos? É o plano de carreira da esposa expatriada. Porque ser esposa expatriada não é carreira, mas você tem uma carreira. Você não vai ser esposa expatriada para a sua vida toda. O que é que você vai fazer da sua vida? Né? Você vai ficar 6 anos como esposa expatriada, ok, mas e aí depois? O que é que você vai fazer da sua vida? Né? E eu disse, eu vou me dedicar à esposa expatriada brasileira, porque foi vendo não só as brasileiras, mas francesas, indianas, chilenas, peruana, eu vi também. Sabe o quê? Depois, quando chega uma certa idade, eu vi muitas o marido mandar de volta para o Brasil e curtir a vidinha dele depois que os filhos estavam criados, tá? Por quê? Porque não foram se desenvolver, não foram fazer suas vidas e quando chega na idade que que o marido não quer mais, não precisa. que ele não precisa mais que as crianças estão criadas e ele não precisa mais do suporte. O suporte é enviado para o país de volta. Porque o seu visa depende do seu marido, não é? Você depende financeiramente do seu marido. E aí, quando ele não precisa do suporte, muitos mandam a mulher de volta para casa, né? Então, eu pensei, gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, né? E tem mulherada que continua aí dentro dos aviões viajando, bebendo, comprando, e não aprende uma língua, e não vai fazer um curso, e não vai manter sua empregabilidade. Né? Então, é isso que eu gostaria de abrir o olho quando eu falo de achem um equilíbrio, se desenvolvam, não fiquem, né? Depender financeiramente do marido 3 anos, 6 anos, porque você está numa expatriação é uma coisa, mas perder sua empregabilidade porque você resolveu ter fã somente na vida, aí já você pode sofrer consequências muito maiores, né? Não só para o seu psicológico, mas como para o seu futuro, que pode ficar muito feio na frente, né? E eu vejo muita coisa na clínica, então eu gosto de alertar para que isso não aconteça, porque eu vi muito isso em Bangkok, porque em Bangkok você sabe que é um turismo sexual, né? Bastante. Então, os europeus que vão para lá, especialmente, ficam doido mesmo, né? E eu vi muito casamento acabar ali por isso, né? Porque a mulher chegou na idade que os filhos já estão criados, vou trocar por outra, né? Sim. E aí o suporte acaba. Eu acho assim, eu acho que tem que aproveitar não só o país, se a gente pensar em Europa, né? Eu falo assim, se você trabalha com a área de moda, a gente está aqui do lado da Itália, né? Vai fazer um curso, vai fazer uma reciclagem. Ah, mas esse curso, tipo, eu já sei muita coisa. Eu falo, gente, mas você tem lá um diploma com escrito Itália, né? Tipo, que é uma questão que, assim, a hora que você volta, faz diferença. Sou professora de inglês, né? Vai pra Malta, fica lá, faz um intensivo de 1 mês em Malta, sabe? Que às vezes é mais barato do que você ir pro Reino Unido, né? Então, eu acho que é você poder... e hoje em dia, com o online, né? Então, vamos dizer que tem lá o positivo da pandemia. Hoje em dia, assim, você pode ter tantas coisas, né? Tem tanto trabalho que está surgindo com o online que você pode trabalhar daqui para empresas no Brasil, né? Então, é algo, tipo, você... Claro que é bom o começo, às vezes...
é bom aquele começo de você chegar, curtir seus filhos, você viveu naquela vida louca, principalmente que é de São Claro. Paulo, né? Que vive naquela vida louca de São Paulo. E quando eles... Mas depois é e estruturado. quando eles são muito bebezinhos, é o que eu digo, 2, 3 anos, dependendo completamente do seu marido, cuidando ali dos seus filhos, até eles terem uma idade que podem ir para a escola, né? Pelo menos até as 4 da tarde, que é o sistema, né, das escolas, e depois você começar a ir para um curso, fazer uma coisa. Tranquilo, mais do que, né? Porque se você tá num relacionamento que hoje você não pode confiar no seu marido para fazer isso, então nem adianta, né? Nem vá para essa expatriação. Não expatria. Nem expatria. Então, eu tenho certeza que você tá num relacionamento desse. Então, não tem nada demais. Vá, dedique a criação dos seus filhos, tá corretíssimo. Mas na hora que eles vão para a escola, é hora de você florescer. É hora de você crescer. Então, se esse tempo, o que acontece muito, sabe, Tatiana, é que esse tempo que elas ficam com a criança em casa, a autoestima cai muito, né? É a hora da terapia, é a hora de fortalecer aí essa identidade que está aí muito abalada com a expatriação, porque essa transição que acontece na identidade, na expatriação e ficando em casa cuidando dos filhos, realmente tem esse abalo, né? Então é a hora da gente se estruturar, o choque cultural, tudo junto, impacta demais na saúde mental dessa mulher, né? E aí traçar o plano para que você possa achar, né, qual é o teu objetivo, qual é o teu propósito ali naquela expatriação, né? Muitas falam assim, mas eu não posso trabalhar aqui, ou eu não quero trabalhar agora, né? Porque você não quer trabalhar, tudo bem, porque também tem muita essa coisa de se encaixar nas férias escolares, né? Eu já passei por isso, né? Que você não quer ter um emprego mesmo, porque você quer viajar nas férias escolares e para o Brasil, totalmente entendo. Mas tem muitas coisas que você pode fazer para o seu desenvolvimento pessoal que não seja o trabalho full time, né? Clássico, a gente conhece. Clássico, não precisa ser o full time, tem muita coisa que você pode se desenvolver. E para isso você precisa estar com a sua saúde mental organizada, porque a expatriação, essa dependência, esse acompanhar o sonho do outro, vai sim mexer com a tua saúde mental nesse sentido do que a gente está falando. Sim, sim. Nossa, amei! É coisa muita, né? Sim, sim. E aí, tipo, as meninas podem entrar em contato com você, Claro. você tem ainda agenda para essas expatriadas? Vai criar uma nova Odaleia? Tá, meio show, eu tô doida para fazer. Tenho que sentar e fazer um curso, fazer alguma coisa que possa agregar muita gente, porque realmente os horários estão tão cheios, mas eu tenho que. Mas a gente vai dando um jeito, porque assim, eu tô sem horário, mas porque também eu tenho qualidade de vida, né? Eu tenho meus horários de ginástica, meu horário de, né? Mas a gente trabalha para viver, a gente não vive para trabalhar. Isso a gente aprendeu com a Europa. Trabalhe para viver, mas não vive não viva para trabalhar. Não, mas adorei, eu acho assim, foi muito válido assim, a gente realmente falar a real da vida da expatriada, né? Que às vezes a gente fala, a gente vê tanto glamour, né? Assim, as pessoas olham pelo Insta e falam, nossa, que vida boa, essa daí, né? Tipo, tá com a vida ganha, né? Tipo, a gente recebe muitos rótulos, né? Isso é mas verdade, na verdade também. Que aí, uma vez eu até postei, todo mundo vê os vinhos que a gente toma, mas ninguém vê os tombos que a gente leva. Isso é muito importante falar na questão da identidade também, porque as pessoas veem o glamour e tem também os momentos muito bons que a gente tá lá no ápice, né? Tipo, passa o sábado e domingo nos hotéis 5 estrelas da vida e chega na segunda-feira vai lavar o banheiro. Exige também muita maturidade emocional de uma mulher dessa, dizer assim, ok, né, que eu passo o meu final de semana no melhor hotel da cidade e volto para minha vida normal, onde limpar a casa é algo normal, ninguém morre, não cai a mão porque eu tenho a melhor faculdade do Brasil e estou lavando a casa eu mesma, não cai a mão, né? E aí eu vou tocar uma... E não é vergonhoso. Não é isso, vergonhoso. Né? E isso são crenças que eu também falo, quem é minha cliente sabe, olha as crenças, a gente tem que trabalhar as nossas crenças para não limitar a gente, porque a gente vem do Brasil com uma série de pensamentos errôneos, preconceitos que a gente traz do Brasil que são bobagens, né? Então, muita mulher
mulher fica assim, eu não nasci para isso, eu não estudei para ir limpar minha casa, né? Então não É. tem nada demais a gente fazer o nosso trabalho doméstico e viver uma vida glamourosa no sábado e no domingo. E Porque acho que parte daquela coisa que nossos pais, né, já falavam, pelo menos meus pais falavam, né, tipo assim, estuda para você não ter que fazer isso, né? Então esse estudo para você, aí você fala, bom, e aí, estudei, eu tenho que fazer, sabe? Então demora demais para você encarar, que assim, qual que é o problema? Então, por exemplo, hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui em casa, mas assim, porque eu trabalho demais, então assim, chegou um momento, enquanto eu não trabalhava, porque, como você falou, a minha mão não caiu, tá aqui as duas. Mas é um conflito que mexe muito com a autoestima das mulheres. Quando elas deixam de trabalhar no Brasil, entram na casa na Europa, mais para fazer o trabalho doméstico elas, porque elas estão 100% em casa, né? Muitas até têm ajuda, né? As expatriadas, a gente tem ajuda, sim, mas acaba que você tem que fazer, porque você sabe, na Europa sim, ninguém tem... Acho que hoje, quase no mundo todo, ninguém tem um empregado o tempo todo dentro de casa, né? E aí, o fato que elas têm que fazer mais o trabalho doméstico, mais do que o normal que elas faziam no Brasil, que no Brasil o pessoal ainda é mais, né, mais folgado, vamos colocar assim, elas ficam realmente destroçadas. Meu Deus, eu não acredito que eu estou fazendo isso, né? Isso dói na alma delas, então impacta muito. Então, a gente tem que ficar atento a isso, de que forma isso impacta a nossa saúde mental, sim. Sim, então, olha, muito obrigada, Daleia, adorei, foi ótimo, não foi ótimo, foi ótimo. O alerta também, né, então, pra gente se valorizar, eu acho que é uma oportunidade única, né, não é só a oportunidade do marido, é uma oportunidade sua também, que assim, você está vindo de graça, vamos dizer, para poder, né, conquistar, fazer aprender uma língua, fazer algum curso dentro da sua área, então use, né, faça um plano aí, como até colocar aí, um plano de voo, né? Porque, tipo, depois da hora que você volta, isso é considerado, né? Agora, tipo, ficar em casa, só em casa, assim, isso não vai agregar nenhuma linha no seu currículo, né? Então, por um tempo vale, mas depois, né, vai procurar a sua realização pessoal, né? Isso, é bem isso. Nada de se vitimizar, nada de ficar nos bastidores, mas seja protagonista aí dessa expatriação também, viu? Sim, então, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, pelas expatriadas pelo mundo, e a gente vai se encontrando pelo Winton. Um beijo, até mais, tchau. Tchau, gente, obrigada. Tchau.